E agora, Ícaro Novaes na cena, porque um vigilante denuncia uma agressão após uma abordagem truculenta. Ícaro, eu já estou te vendo por aqui. Eu vou, antes de chamar você, somente trazer uma informação desse caso, porque o Antônio Cardoso conversou com o vigilante, o Francisco Raquizani, se mostrou bastante abalado com a situação que viveu. A gente precisa, inclusive, mostrar o vídeo do que aconteceu. Depois a gente também ouve esse é o vídeo, tá? Do que aconteceu para você. A gente passou ao longo dos nossos telejornais, isso foi passado no Balanço Geral Tarde, com o Sérgio Cussino, foi passado também com o Cláudio Luiz, no Tolerância Zero, mas talvez, caso você esteja vendo pela primeira vez, a gente passa aqui. Essa foi a denúncia que a gente recebeu desta abordagem de um vigilante que disse que não apresentou nenhum tipo de resistência e ainda assim teria sido aí imobilizado, e ele disse que não tinha nenhuma droga, que estava trabalhando. A polícia nega essa versão. Mas a gente vai ouvir primeiro o que ele conversou, o que este homem conversou com o repórter Antônio Cardoso. Eles chegaram por volta das 16h40 da tarde de ontem, quando eu estava me deslocando para levar minha esposa no trabalho. E levei minha esposa no trabalho. Na volta, peguei uma corrida de Uber, que eu rodo de Uber nas horas vagas, para poder retornar para o Marcos Freire 2, do João Alves para o Marcos Freire 2. E nessa corrida, eu parei lá para esperar outra corrida para ir trabalhar, que eu ia pegar às 18 horas no trabalho. E nessa hora, eles passaram com o carro por mim. E depois, logo mais, quando eu estava descendo do carro, para poder me levantar, para poder sentar fora do carro, eles já tinham chegado no carro, me abordando e mandando botar a mão na cabeça. E ficaram insistindo, botando a mão na cabeça, aí eu tentando me explicando a ele, mostrando minha farda, que eu era vigilante, que eu estava fardado, que eu ia trabalhar, e eles disseram que não queria saber de nada, e me abordaram de uma forma truculenta. Jogaram gás de spray de pimenta no meu rosto e esbagaçaram todo o meu carro, né? Tomaram a chave do meu carro e me jogaram no camburão, com as portas fechadas. A partir daí, você foi para onde? Eu fui para a plantonista, cheguei na plantonista, não me aceitaram porque eu estava debilitado e doente, com crises, e aí a delegada mandou ir para o Nestor Piva. Do Nestor Piva eu fui e depois retornei para a delegacia às 00h30. E aí foi onde tudo resolveu? Você foi liberado depois disso? Sim. Você teve que pagar fiança? Sim, pagamos fiança. Do salário Qual foi o delito que eles colocaram lá, o motivo? Eles colocaram que eu resisti à abordagem. Essa resistência também, a gente falando disso, o senhor disse que sofreu gás de pimenta, por isso que o senhor está usando essa máscara hoje? Sim, porque ainda continuo com meus olhos inchados um pouco e continuo ainda com o medicamento dopado. Estou debilitado ainda. Dentro, segundo a polícia militar, ou havia entorpecentes dentro do carro do senhor? Havia realmente essa droga? Negativo. Meu carro não havia nenhum entorpecente. Não tinha nada com o senhor. Então essa abordagem policial foi por conta, na verdade, a polícia também destacou que havia uma denúncia sobre um carro e características parecidas com o veículo do senhor. O senhor não soube de nada disso? Não soube também disso de nada. Eu estava no carro sozinho. Estava indo trabalhar fardado com a minha farda do trabalho. Foi quando eu recebi a abordagem. Em frente ao Sesc do Marcos Freire 2. E o senhor estava sozinho, eram quantos policiais? 4 policiais. E depois dessa abordagem toda, hoje como é que o senhor está? Estou um pouco ainda transtornado, com medo. Eu entendo que agora é um momento difícil. Essa reportagem deveria seguir, né, Ícaro Novaes, mas ele acabou passando mal nessa entrevista com o Antônio Cardoso. A esposa dele também iria falar, mas foi amparando ele ali. Então, Ícaro, de um lado a gente tem um homem que diz: eu estava trabalhando, eu não tinha droga, não apresentei resistência. E aí o Ícaro agora vai trazer o posicionamento da polícia. A polícia diz, faz uma acusação gravíssima, inclusive, dizendo que ele tinha droga, sim. E em relação ao spray de pimenta, eles dizem que não foi bem isso que foi utilizado. Boa noite, Ícaro, agora com você. Boa noite, Mariana, boa noite para quem nos acompanha. É isso, e vai ter um confronto de versões aqui, porque
tudo que o vigilante fala, a polícia ela vai de encontro a algumas informações. Primeiro, eu queria só resgatar um pouco desse vídeo, né? Afinal, o trecho em que uma pessoa que estava ali nas redondezas da abordagem registra justamente no momento em que o vigilante ele está mais agitado, em um ato de desespero, sentindo muita dor, ele vai ao chão, levanta e cercado por policiais, o que gera até uma indignação de quem estava ali ao redor daquela abordagem policial. Dá para ver no vídeo as pessoas comentando, falando que está registrando tudo. Enfim, o que a polícia diz, Mariana, na nota que foi divulgada, é que esse trabalho de busca, de monitoramento daquela região começou quando um casal teria feito uma denúncia sobre um assalto naquela região do conjunto Marcos Freire 2 e que as características, segundo a nota da polícia diz, elas acabaram coincidindo com desse vigilante. A polícia disse que identificou o carro do vigilante, fez ordens de parada por sucessivas vezes e que todas essas ordens de parada elas foram negadas, elas foram ignoradas pelo vigilante, até que em determinado momento conseguiu fazer com que ele parasse ali naquele trecho onde ele falou, em frente ao Sesc. Nesse momento, a polícia disse que se deparou com o condutor bastante agitado e que desacatou aquela guarnição. Inclusive, esse é o motivo em que a nota da polícia disse que ele foi detido por desobediência, desacato à autoridade policial. Nesse momento, a polícia disse que precisou utilizar de instrumentos não letais. E aí, a polícia menciona o uso de uma espuma, instrumentos não letais. Como diz o vigilante, é que foi spray de pimenta e que gerou todo esse problema de saúde que ele vem sofrendo desde ontem, como a gente viu aí ele passando mal ao longo dessa entrevista. Além disso, a polícia disse que na revista, dentro do carro desse vigilante, encontrou, além de objetos pessoais, no caso celular e carteira, um coldre, que possivelmente pode ser da função dele de vigilante, e também uma trouxa de maconha. Essa informação da trouxa de maconha ela é dita pela polícia, a gente reforça aqui, enquanto o vigilante diz que não havia nenhuma trouxa de maconha dentro do veículo. Além disso, a polícia diz que ele esteve agitado durante todo o momento da abordagem, por isso a necessidade de conduzir ele à delegacia. Chegando na delegacia, foi constatado que ele precisava, na verdade, de atendimento médico por conta de toda aquela situação envolvendo a abordagem. A gente tem uma entrevista também, Mariana, com o Tenente Coronel J. Luiz, ele que complementa essa versão da polícia. Vamos acompanhar. O casal sofreu tentativa de roubo, pediu ajuda na guarnição da Polícia Militar e passou as características de um veículo sedã branco, com 2 elementos dentro. A partir desse momento, durante a patrulha, os policiais começaram a fazer abordagem em veículos daquela característica, sedã branco. Depois do 3º e 4º veículo que foram abordados, abordou o veículo do vigilante, que de forma até inesperada, falando que era vigilante, ficou resistente à abordagem. Então, mesmo se identificando, mesmo a gente trabalhando com técnica, ele foi muito relutante e tipo assim, perdeu o controle. Perdeu o controle e começou a pedir ajuda à população, porque era trabalhador, e ficou inclusive utilizando de força para impedir que fosse feita a abordagem. Nossos policiais eles ficaram até apreensivos, por que aquela reação? E aí instigou mais a eles verem o que tinha dentro do carro e fazer realmente a abordagem. Foi preciso utilizar um spray que lança uma espuma nos olhos e dá uma cegueira momentânea, que a gente chama. Foi quando ele ficou mais calmo e foi possível fazer essa abordagem. Foi conduzido o cidadão para a delegacia, posteriormente por Nestor Piva, depois retornou para a delegacia, onde foi lavrado flagrante por desobediência e desacato. Muita gente fala sobre spray de pimenta. Não foi o spray de pimenta, essa espuma não tinha nada de tóxico no seu cheiro, de reação? Isso, são armas menos letais que a gente utiliza. Dentre elas o spray de pimenta também. Nesse caso não, foi um spray de uma espuma que é lançada nos olhos da pessoa. Não é prejudicial à saúde, só causa um incômodo e causa o cidadão ele fica sem poder abrir os olhos momentaneamente. Então, que a gente chama de cegueira rápida. E foi quando ele ficou calmo e a gente pôde fazer a abordagem. Foi identificado
Ele foi identificado como vigilante, já foi conduzido para a delegacia até para ver se os dados que ele estava falando se realmente condizia com a realidade. A gente fica até um pouco apreensivo em virtude de um vigilante que trabalha armado, não ter um equilíbrio psicológico suficiente para uma simples abordagem. Então a gente fica até receoso esse cidadão trabalhando com arma de fogo. Por parte da polícia não houve abordagem truculenta? Não, de forma alguma, inclusive o próprio vídeo mostra isso. Mostra que não houve nenhum tipo de agressão física, nem psicológica. Ele foi identificado, assim que cessou a violência dele na tentativa de não querer ser abordado, ele foi abordado e foi conduzido. Foi respeitado toda a dignidade da pessoa humana, os direitos direitos constitucionais dele. A polícia agiu de forma técnica e utilizando os meios necessários que tinha em suas mãos, como o que a gente chamou de armamento menos letal, que foi o spray de espuma nos olhos. Tá aí, portanto, Mariana, essas versões, né? A versão do vigilante, o Francisco Raxani, e em seguida da Polícia Militar, o Tenente Coronel J. Luiz. Há um confronto de informações. E também quem se posicionou ao longo deste dia foi o Sindicato dos Vigilantes do Estado de Sergipe, que considerou a abordagem truculenta e pediu providências, informações sobre essa abordagem da polícia. Inclusive procurou a Assembleia Legislativa de Sergipe, a Comissão de Direitos Humanos, para reportar o caso e pedir providências. A gente vai acompanhar, Mariana, os desdobramentos desse caso ao longo dos próximos dias. Te agradeço, Ícaro, pelas informações.